Antes de me apresentar, esse vídeo é um dos tantos e vários vídeos que a gente tem em domínio público, tá? Tem no YouTube, tem no Google, você acha fácil. E é um exercício fácil. Digita lá. Polícia e escola pública do Rio de Janeiro. Ou polícia, ou não só polícia, tá? Tiroteio e escolas em qualquer lugar do país. E você vai ver não só um caso, como esse foi, né, melhor registrado, de crianças em escolas públicas que não conseguem estudar, não conseguem brincar, não conseguem sair e entrar na escola porque estão em território conflagrado. A gente vai conversar ao longo desse momento mais profundamente, mas esse debate sobre a adultização de crianças negras, ele não apareceu para mim recente. Eu sou professor há quase 10 anos, e já seguindo um pouco a minha apresentação aqui, eu sou professor há quase 10 anos, e a primeira vez que eu tive a percepção de que tinha algo errado com a nossa sociedade com relação à infância negra, foi quando eu fui aplicar uma prova pro 7º ano de uma escola que eu dava aula em 2018, e a minha aluna Hillary chegou atrasada. Já imaginem que a mãe da Hillary assistia muito o Maluco no Pedaço, né? Chegou atrasada, uma menina negra. Ela devia ter uns seus 12, 13 anos, estava no 7º ano, né? E eu falei, chegou atrasada, Hillary, é de prova, chegou atrasada por quê? Ela e a Rebeca, a prima dela, as duas negras, duas meninas negras. Ela, tio, tinha um cara morto na rua. Cobriram o corpo dele com um saco preto e o polícia entrou com a arma assim, ó, na minha rua, na frente da minha casa. E de pronto, se você, não sei se tem alguém que é do Rio ou não mora mais no Rio, ou já morou no Rio, você talvez vá ver isso como um dia comum, né, em alguns lugares. Só que não deveria ser comum criança ter contato com arma de fogo. Nem na televisão. Não à toa a gente tem classificação, né, do que pode ser assistido ou não. Mas esse contexto de crianças agachadas numa escola, com a moça da merenda, a tia da cantina, a professora, os professores, todos ali, dizendo que as crianças têm que ficar abaixadas, de cabeça baixa, deitadas no chão, porque tá tendo um tiroteio lá de fora, é uma das coisas mais absurdas e mais graves que a gente naturalizou. E fazem parte desse debate sobre a adultização. Criança não tem que ver arma de fogo, nem pessoas mortas. Isso é romper com coisas básicas, com elementos básicos que compõem a infância e a adolescência, que é a inocência, que é não ter contato com esse tipo de contexto. Que é um contexto que pra gente, que é adulto, já é muito chocante. Né? Já é muito chocante pra gente. Imagina pra criança e adolescente. Mas aí, me apresentando, bem, eu sou João Marcos Bigon, tenho 32 anos, vou ler ali que é mais fácil. 32 anos, sou nascido na Baixada Fluminense, sou filho da Baixada Fluminense e da educação, e aí acho que não tá ali, não tá sim. Eu sou filho de professora, minha mãe é professora há 45 anos, dona Aparecida Bigon, que faz aniversário amanhã, inclusive. Eu não vou ficar mais um pouco para conhecer um pouco mais a cidade, justamente por isso, que amanhã eu tenho que estar lá, né? Minha mãe amanhã faz 65 anos e ela é professora há 45 anos, incansável, já é aposentada, mas continua dando aula. E foi minha primeira formação de professores. Foi ser aluno da minha mãe. Imaginem, né? Foi ali que eu vi os primeiros métodos de como cuidar de vidas de outras pessoas. De como ensinar da melhor forma possível. E não só ensinar matéria. Minha mãe é do português e espanhol, né? Não só ensinar matéria, mas ensinar valores éticos, ensinar outras coisas. E eu tenho muito orgulho de ser filho de professora. Ela me orientou a não fazer licenciatura quando eu entrei para a faculdade de História. Eu falei assim, não, meu filho vai fazer outra coisa. Você desenha tão bem, vira arquiteto e tal. E aí, enfim, desobedeci, mas sustentei minha desobediência, deu certo, né? Mas sou orgulhoso de ser filho de professor, então eu sou literalmente criado na educação. A psicologia deve explicar, né? Eu cresci dentro de escola, eu saía da minha escola, ia para a escola da minha mãe, porque depois a gente ia para casa, e parece que vou ficar o resto da minha vida em escola, né? Porque é isso, a vida de quem trabalha com educação. Eu sou professor de história, né? Como já foi dito aí, sou licenciado em história, tenho uma especialização em história das religiões, um mestrado em relações étnico-raciais. O meu recorte era educação, crítica ao colonialismo, descolonização, debate sobre letramento racial, educação antirracista. Eu fui fundador e coordenador de um programa que hoje se chama Escolas Sim à Igualdade Racial. Eu trabalhei 3 anos no instituto chamado IDBR, Instituto de Identidade do Brasil. Ele tem até um prêmio que é televisionado ali na Globo,
em abril, né, que premia algumas iniciativas voltadas para antirracismo e as pautas raciais. E eu coordenei um programa de formação de professores e gestores e alta gestão de secretarias de educação e rodei o país todo durante 3 anos, ouvindo as pessoas da área da educação e formando essas pessoas para que as leis que a gente tem relacionadas à educação e relações étnico-raciais possam ser melhor cumpridas, né? Infelizmente, é a primeira vez que eu estou no Espírito Santo, porque eu rodei o país todo e do lado de casa, do lado do Rio, eu nunca tinha vindo, né? Nunca tinha vindo para cá para trabalhar com a Secretaria de Educação do Estado nem de nenhum município. Mas essa experiência foi muito importante porque eu comecei a trabalhar com política pública educacional. Percebi que o problema que eu vi durante quase 10 anos como professor em sala de aula era muito difícil de ser resolvido individualmente, por mais que fosse possível, mas que a nível de política pública era mais importante que a gente se debruçasse, que a gente tivesse mais contato com como as políticas públicas podem ajudar a mudança da sociedade, e isso pensando em todos os campos possíveis, né? A política pública educacional, ela impacta o gestor da escola, a alta gestão da Secretaria de Educação, o gestor da escola, o professor e o estudante, né? Então, é um guarda-chuva muito mais amplo, né? E por esse motivo, hoje eu trabalho com o Instituto Equidade.info, sou coordenador regional da região Centro-Oeste. O Instituto ele é fundado pela Universidade de Stanford, ele é um braço da Universidade de Stanford nos Estados Unidos, no Brasil, com o objetivo aí de pesquisar o contexto das escolas do país. Então, nós estamos em todos os estados do país, seja na capital ou no interior, ouvindo alunos, professores e gestores de escola sobre o contexto das escolas, né? Esse ano rodamos pesquisas sobre a lei de proibição dos celulares, sobre merenda escolar. Atualmente a gente está rodando uma pesquisa sobre a COP30, então sobre qual percepção os estudantes têm de questões climáticas, né? E eu sou bem feliz de poder trabalhar ainda com educação, mesmo que seja nessa perspectiva da política pública. Alguns livros, enfim, onde eu escrevi, organizei, eu fui coautor. Preparando essa apresentação, inclusive, eu percebi que eu escrevi já muita coisa, né? E aí vamos ao assunto, vamos ao tema. Nos últimos meses a gente ouviu essa palavra durante muitos momentos, em vários momentos, né? Semana passada, inclusive, eu descobri que o Felca vai ter um quadro no Fantástico e eu fiquei confuso. Mas, importante, tomara que seja sobre o tema da adultização, pelo menos, né? Já que ele foi importante para visibilizar uma pauta que nós, educadores, já trabalhamos há muito tempo. A gente já fala disso há muito tempo. A gente já fala disso há muito tempo quando a gente fala sobre a não hipersexualização das meninas na escola, sobre a não hipersexualização dos meninos na escola, sobre violência sexual contra crianças. A gente já fala disso há muito tempo. Quem trabalha com educação e trabalha com política pública já fala disso há muito tempo. Já ouve essa palavra, esse conceito, esse tema da adultização? Obrigado. Há muito tempo. Mas foi importante uma pessoa que está nesse lugar, né, da figura pública da rede social, democratizar a conversa, porque muitas pessoas começaram a falar disso. No entanto, tem um ponto interessante da conversa, né? Ele trabalhou o tema na perspectiva das redes sociais, da vida online, da vida virtual. Até porque eu acredito que seja o universo que ele domina, né, que ele compreende. Mas antes da gente ir para essa ponta, o que mais está por trás disso? O que está, não só por trás, mas o que está forrando essa cama, né? O que consolida um espaço que a vida virtual escancare para a gente, para nós adultos. E quem aqui tem TikTok, eu uso muito pouco, né? Mas é absurda a quantidade de conteúdos no TikTok de sexualização de crianças. Você vai passando e de 10, pelo menos uns 5 você vai ver. Não importa se o seu algoritmo, porque o TikTok trabalha com uma outra lógica algorítmica, né? Mas não importa se o seu algoritmo está vinculado àquilo ou não. Vai aparecer para você. Acho que talvez por isso eu use pouco. Como chega na rede social? Tem muita coisa antes disso. Porque quando chega na rede social é porque já desandou muita coisa, gente. Tem muitas outras coisas por debaixo e por trás disso. E aí a gente precisa fazer algumas reflexões, né? Quais reflexões sobre infâncias devemos fazer antes de debatermos a adultização em um país marcado por quase 400 anos de escravidão colonial? Bem, já foi dito aqui pela a sinopse, né, do livro do professor Laurentino, me deu aula num período ali na UFRJ
no IFIX, lá no Rio, o nosso país é o país mais negro fora da África. Essa frase pode ter várias interpretações, mas acho que a principal delas é: se nós somos o país mais negro fora da África, isso traz para o nosso país uma responsabilidade muito grande com a população negra. Muito grande. A gente está falando do planeta inteiro. É o segundo país mais negro do planeta inteiro. Isso é muita coisa. Isso traz um nível de responsabilidade a nível público, nível individual mais ainda, né? Mas a nível público, que o Brasil ainda não dimensionou. E não dimensionou, sobretudo, porque além de sermos o país com a população mais negra fora da África, nós fomos um dos últimos países a abolir a escravidão. Isso traz mais responsabilidade para a gente. Isso traz mais responsabilidade para o país que a gente está, para o estado que a gente está, o estado macro, né? Não o Espírito Santo. Isso faz o debate de adultização, ou mais, isso faz o debate sobre crianças, sobre infâncias, tomar outro caminho. Tomar um outro caminho. Porque onde estavam as crianças negras no país, que é o país mais negro fora da África, e durante esses quase 400 anos de escravidão? E eu, como bom historiador, não sou tão bom historiador, sou mais um professor de história, né? Gosto de trabalhar com isso aqui, ó. Imagem. Aquela de cima ali é bem conhecida. Aquela de cima é bem conhecida. Documentário, filme, série, revista. Essa também é bem conhecida. Tem algumas coisas importantes, tá? Ó, crianças nuas. Crianças soltas. Num espaço onde, teoricamente, as pessoas parecidas com elas estão trabalhando. Não cuidando delas, ou brincando com elas, qualquer coisa do tipo. Novamente, crianças soltas e, teoricamente, quem pode ser aí o que a gente suspeita, né? De ser seus responsáveis estão trabalhando. E essa daqui tem uma entrega de semiótica incrível, porque a gente tem uma fila e também uma hierarquia de poder, né? De poder no mundo colonial. E lá atrás tem as crianças negras, dessa vez vestidas, né? Bem, a gente, todo mundo aqui conhece mais ou menos as leis de abolição, né? A gente ouviu durante muito tempo os mitos lá da Princesa Isabel. Muito obrigado, Princesa Isabel, você que adorava nós, negros, aquela coisa toda. E mais recentemente a gente começou a ter uma reflexão um pouco mais de problematizar essas leis, né? Uma delas é a lei do ventre livre. Acho que de pronto o que a gente pode trazer para a nossa conversa, que é importante, na prática, a lei não representava a liberdade imediata. As crianças permaneciam sob tutela dos senhores. E vamos até aqui. As crianças permaneciam sob tutela dos senhores, que é só um eufemismo para as crianças continuavam escravas. Acho que é importante a gente definir as coisas como elas são. Endurecer algo que é uma realidade dura. Não dá para dizer que uma criança até os 8 anos de idade filha de pessoas escravizadas. Tem uma série muito conhecida, Raízes. Antiga, 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 antiga. Entreguei a idade, inclusive, mas já tinha falado, então tá tudo certo. Jovens, série Raízes, depois jogam lá. Vocês vão ver o remake. Mas a série Raízes, que falava sobre Kunta Kinte, aquela coisa toda, tem uma cena muito legal, assim. Eu nunca vou. E eu vi pequeno, até. Eu era bem, bem novo quando eu vi. Nem fazia faculdade de história nem nada. O Kunta Kinte, ele lutava pela liberdade. Ele sabia quem ele era antes de ser uma pessoa escravizada. Então o tempo todo ele tentava fugir. Tanto que eu acho que cortam o pé dele. Tem uma coisa assim. A filha dele também, porque eu ouvia o pai falar que eles eram reis na África, aquela coisa toda, enfim. O neto dele é convocado para fugir numa rebelião e fala que não vai, porque a vida era muito tranquila como ele estava vivendo. Isso é muito interessante porque tem a ver com isso. A noção de liberdade, ela vai se perdendo quando você é a terceira geração de pessoas escravizadas.
Porque você não sabe o que é liberdade. Você tem medo. Sua mãe viveu assim, seu pai viveu assim, seu avô viveu assim. Todo mundo diz que é melhor viver assim porque é perigoso tentar fugir. Então, quando a gente olha para isso aqui e percebe que uma lei, que talvez seja a primeira lei vinculada à infância negra do país, numa perspectiva de liberdade, né? Ela mantém crianças até os 8 anos de idade, que já tinham essa noção, por mais, né, infantil ali que fosse, de que liberdade é algo muito turvo, muito confuso, mas que mantém essas crianças sob a tutela dos senhores, que no caso não está trazendo ali, mas quando a gente fala senhores, a gente está falando de escravocratas, né? Quando a gente traz essa reflexão, a gente percebe que essa lei não existe. Não existe. E que mais? Se existisse, essas crianças iam viver como? Não tem vida. E aí vamos considerar, né? Até os 8 anos de idade. Depois disso, poderiam continuar trabalhando compulsoriamente até os 21 anos, caso o proprietário não aceitasse a indenização oferecida pelo Estado. Então você tem uma lei de liberdade que não promove liberdade nenhuma. Inclusive é conveniente para o escravocrata, né? As leis de abolição, todas elas, além de amaciar a realidade dos escravocratas, não cobrando indenizações ou, enfim, reestruturação de uma condição mínima de humanidade para essas pessoas que eram escravizadas, elas criaram um problema social no Brasil. O pós-abolição, na verdade, ele aprofunda os problemas que a escravidão colonial criou. Porque enquanto outros países do mundo aboliram a escravidão e criaram, por exemplo, política de reforma agrária, o brasileiro adora fazer essas comparações, né? Porque nos Estados Unidos o racismo é muito diferente. No Brasil é outra coisa. Só que, por exemplo, os processos de abolição nos Estados Unidos e em outros países das Américas tinham política de reforma agrária. Por quê? Parte do princípio é uma noção básica das revoluções na Europa, das revoluções, né, do Iluminismo, da Revolução Francesa e tudo mais. Essas pessoas eram escravizadas, elas não tinham nada porque elas eram produto de alguém, elas eram objeto de alguém. A partir do momento que elas são libertas, são alforriadas, elas passam ao status de cidadão e cidadã. Por esse motivo, elas precisam ter casa, precisam ter trabalho. Isso é o parâmetro básico para ser cidadão e cidadã. O Brasil faz o contrário. Lava as mãos, larga as pessoas na rua e começa a criar uma estrutura de sociedade que empurra cada vez mais essas pessoas para a marginalidade. Isso aprofunda os problemas que a própria escravidão criou. Então não há nenhuma política que, de fato, tente indenizar essas pessoas, tente reestruturar essas pessoas na sociedade, recolocar essas pessoas na sociedade, nem amenizar aquela condição que já vinha de um histórico do próprio país. Se fala muito hoje de racismo estrutural, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, mas eu não sei o quanto as pessoas têm dimensão do que a gente está falando. Quando a gente fala, por exemplo, do problema do gênero, né? Do machismo. As pessoas falam assim, há 2000 anos atrás o cristianismo se expandiu através da Europa e criou uma noção de que a mulher tinha que estar calada, tinha que estar subserviente, etc, etc, etc. Isso aqui, né, inclusive é um bom exemplo de como isso, né, tá subvertendo, né, de alguma forma, né, a gente está conseguindo saltar. Mas quando se fala de violência de gênero, a gente remonta a isso. A gente consegue compreender que hoje a condição das mulheres de subserviência, ainda vista em alguns lugares, com menores salários, etc., tem esse vínculo histórico. Mas toda vez que a gente vai debater, por exemplo, um tema como esse, levanta alguém e fala assim, por que a gente não vai falar das crianças brancas também? Só pode falar das crianças negras? Só que quando a gente fala de racismo estrutural, não é um termo, um conceito solto. Esse país não deve existir. Quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando que esse país não tinha que existir. Esse país, ele é resultado de uma invasão. O que a gente sabe sobre o Brasil é resultado de uma invasão. E tudo que foi fundado a partir dessa invasão. Eu sempre faço esse exercício com a linguagem. Quem nasce na Colômbia é colombiano, certo? Quem nasce na França, francês. Quem nasce na Itália, italiano, né? O sufixo, ele define.
Quem nasce no Brasil é? Brasil? Quem faz sapato é? Quem trabalha com marcenaria é? Por que que todo mundo tem nome de nacional de um lugar e a gente tem nome de trabalhador de um lugar? Porque até hoje a nossa linguagem testemunha de que esse território não foi criado para ser um país, foi criado para ser o território onde se ia extrair algo e fazer das pessoas que moravam aqui trabalhadores. Então, quando a gente discute que precisa olhar para as leis de abolição e perceber que há um vínculo histórico de racismo estrutural na nossa concepção da infância negra, a gente está discutindo exatamente isso, um território fundado na colonização, na escravidão. Que as pessoas, inclusive, até hoje se enxergam como, não se enxergam, né? Mas que se nomeiam como trabalhadores de um território, desse território. Né? E aí, seguindo, né? De acordo com a lei, crianças nascidas após 28 de setembro de 1871 não eram mais consideradas propriedade dos senhores. Porém, até os 8 anos ficavam sob custódia dos donos de suas mães. Após essa idade, havia duas opções: entregar a criança para o Estado e receber uma indenização. Perceba, não é a criança que recebe, tá? O senhor de escravos entrega a criança para o Estado e ele recebe a grana. Perceba. Ou mantê-la como trabalhadora compulsória até os 21 anos. A maioria dos senhores escravistas escolhia a segunda alternativa, o que fez com que muitos jovens continuassem vivendo em condições muito semelhantes à escravidão. Aqui a gente tem um primeiro fato histórico importante. Perceba. 8 anos de idade até os 21, tinha duas opções: entrega para o Estado ou mantém como trabalhador, um trabalhador. Uma pessoa que era escravizada e era filha de escravizados. Não vai ser mantida como trabalhador, né, gente? É uma estrutura social. Assim como todas as leis que a gente debate e que a gente fala, a sociedade precisa ser reeducada para compreender que essa lei agora existe, precisa ser aplicada, isso ali também. O que a gente está falando aqui é que a segunda opção normalmente era escolhida: manter essa criança até os 21 anos trabalhando. Isso quer dizer trabalho infantil. João, mas naquele contexto ainda não havia concepção do trabalho infantil. Pois é. Só que a gente está falando de uma população que o momento histórico onde a infância dela é lançada na sociedade, essa infância não é conversada porque elas se mantêm no status de escravizadas. Elas se mantêm no status de escravizadas. E aí vamos lá, para não ficar em minhas palavras, né? Luiz Gama, num trecho, ele traz o seguinte, ele conta uma história, né, da infância dele. O último recusante foi o venerado e simpático ancião Francisco Egídio de Souza Aranha. Depois de haver-me escolhido, afagando-me, disse: hás de ser bom pajem para os meninos. Dizei-me, onde nasceste? Percebam, é um momento que o Luiz Gama está sendo comprado, tá? E ele está narrando que o senhor olha para ele e pensa: nossa, você é educado, fala bem, você seria um bom pajem, que é só um termo, só um eufemismo para o escravo que vai ficar com os meninos, que vai pegar as coisas para os meninos, recolher as coisas para os meninos, né? Ser o criado ali dos meninos. E aí ele diz: na Bahia, respondi eu. Baiano? Questionou admirando o excelente velho. Admirado o excelente velho. Nem de graça eu quero. Já não foi por bem ou por bom que o venderam tão pequeno. Então ele desdenha do fato do Luiz Gama vir da Bahia. Né? E aí tem um detalhe importante. Já não foi por bom que o venderam tão pequeno. Então, a gente está falando aí da comercialização de uma criança negra, inclusive do desdém por essa criança ser o objeto da venda, né? Ele ser baiano. Ele não deveria valer tanto assim, né? E quais os efeitos de uma lei que lava as mãos, no caso a lei do ventre livre, e várias outras leis que simplesmente ignoraram a infância negra, de uma lei que lava as mãos em relação ao cuidado com crianças negras? Quem conhece essa imagem da direita ali? Pode falar. Isso, obrigado. Essa série, uma minissérie, um filme, é uma minissérie na Netflix, tá?
Quem tiver interesse depois pode assistir. É meio dura, então se você não tá com terapia em dia, não assiste não. É, Os Quatro da Candelária. Atuações impecáveis, absurdas de impecáveis, que ressuscitam uma conversa que a gente esqueceu, que a gente naturalizou, que é a chacina da Candelária. É muito interessante porque os quatro, eu não sei quem é o roteirista, não sei, mas é muito interessante porque os quatro encarnam figuras de momentos diferentes da infância negra, ou arquétipos diferentes da criança, da infância negra, né? Então você tem desde um adolescente que é mais alto, mais velho, que cuida de todos os outros, mesmo sendo menor de idade, muito comum entre crianças negras, né? E aí a gente pode remontar a ideia do pajem, uma criança que naturalmente se sente na obrigação de cuidar de outras crianças. Eu lembro, inclusive, um parênteses, o Timóteo, eu conheço o Timóteo há muito tempo, ele é daqui, descobri, inclusive, agora, a gente se conhece há, sei lá, quase 10 anos, eu descobri agora que ele é daqui. A gente fazia parte do movimento negro evangélico, e uma vez a gente foi fazer, não, ele não estava, no caso, o movimento negro evangélico do Rio, foi fazer uma ação social na Cidade de Deus. No meio da ação social, a gente tinha autorização para fazer, então não haveria, teoricamente, nenhuma operação. Começou uma operação e aí um bang bang, né? Os bandidos saíram de onde estavam, a polícia estava entrando e as crianças todas na praça com pula-pula, palhaço, aquela coisa. E a gente recolhendo as crianças, botando tudo para dentro da igreja, né? Porque a igreja era meio que o lugar, né, que focalizava a atividade. Os pais estavam lá dentro fazendo algumas oficinas e tal, cortando cabelo, dentista, aquela coisa. E as crianças com palhaço, brincando, enfim, sendo criança. E começou aquela loucura, aquele tiroteio. E aí tinha um menininho que ele. Desse tamanho, gente, acho que ele tinha uns 9 anos. Saiu correndo assim, ó, cortando todo mundo. E aí um pastor, o Ariovaldo Ramos, que é um senhor de idade, pegou ele assim e falou: tá indo aonde? Ele falou: meus irmãos estão em casa, eu tenho que cuidar deles. Eu lembro disso, eu pensei assim: criança de 9 anos não tem que cuidar de ninguém, tem que ser cuidada. Mas ele tinha um senso de responsabilidade que fez ele correr sem medo entre um monte de adultos, passar no meio de um tiroteio para tentar cuidar dos irmãos que estavam em casa sozinhos. Então, fechando parênteses, essa série revela um pouco dessas nuances da infância e adolescência negra de forma muito brilhante, assim, muito interessante. Eu não sei o quanto ela é mais um romance, né, baseado na realidade. Eu não sei exatamente se é biográfico, eu não sei, né, mas acho que eu indico e é muito interessante que a gente assista, porque ela remonta as conversas que a gente está fazendo aqui hoje. Ela, na verdade, não remonta, mas ela traz pra gente, ela visibiliza pra gente as conversas que a gente está fazendo aqui hoje. De que existem crianças que ocupam esse lugar que a gente entende que não é o lugar da infância, que elas têm cor, que elas vivem em determinados locais, que elas, nesses determinados locais, são invisíveis para nós, inclusive. Quantos de nós aqui, eu não sei como é que é essa cultura em Vitória, mas quantos de nós aqui, sentados num restaurante que tem aquelas mesinhas na calçada ou num bar, não viu às 10 horas, 9 horas da noite, uma criança sozinha vendendo bala? E que em grande parte dos casos são crianças negras. Em específico, meninos. Magrinhos, sempre. E eu, com minha cabeça de professor, sempre fico pensando: por que essa criança está na rua sozinha? É automático. E essas crianças estão sempre assim, nesse lugar da invisibilidade. E a invisibilidade na infância é muito perigosa. Por quê? E aí tem um experimento social que fizeram, viralizou na internet um tempo atrás. Deixavam uma menina. Todo mundo deve ter visto isso na internet. Deixavam uma menina negra sozinha na praça. E aí todo mundo passava. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E ninguém parava nem nada. Pegaram uma menina loura e botaram no mesmo lugar, com a mesma roupa, no mesmo contexto. Passou um tempo, veio alguém e falou assim: querida, por que você está sozinha? Perceba, eu sou professor de alunos de todas as cores. E isso aqui não é um apelo para que a gente deixe de cuidar de crianças brancas e cuide só das crianças negras. Muito pelo contrário. O questionamento é: por que essas infâncias são facilmente invisibilizadas? Por que as infâncias negras são facilmente invisibilizadas? Porque a gente tem olhos de um país colonizado. A gente olha para a realidade nessa perspectiva ainda. Por mais bem intencionado que a gente seja, por mais letrado que a gente seja. E aqui um trecho também
sobre o contexto da sociedade escravista com crianças negras. A sociedade escravista não oferecia grandes alternativas de ascensão para gerações mais novas de livres e libertos, especialmente para os meninos negros. Acho importante grifar isso, não sou eu que estou trazendo, tá? Isso aqui é um trecho de um livro sobre a história da infância negra no Brasil colonial. Acho que é esse o título. Especialmente para os meninos negros, a escravidão continuava a impor-lhes papéis subservientes e serviçais. Nas tendas dos mestres de ofício, por exemplo, eram submetidos a rigorosa disciplina, a castigos corporais e a tarefas estafantes. Diante disso, as vadiações e peraltices de rua apareciam como um misto de desdém, indiferença, protesto e resistência a um mundo adulto de horizontes limitados. Tem um termo muito utilizado. Tem dois termos que remontam questões raciais e etárias, né? Mas eu vou ficar só com um deles. Que todo mundo aqui ouviu ao longo da vida, que é o termo menino de rua. O termo menino de rua, popularmente utilizado, acho que todo mundo do país, se não ouviu, já falou ou sabe que existe esse termo. E esse termo, eu não sei quanto ele ainda é utilizado, né? Mas eu cresci na década de 90, o tempo todo minha mãe falava: cuidado, estuda, não sei, o terror, né, que se coloca na criança. Estuda para você não virar menino de rua. Toda essa história, essa ideia do menino de rua, é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. De uma infância abandonada, de uma infância invisibilizada, de uma infância largada. Meninos e meninas que não são cuidados por ninguém. E que ninguém se comove, ninguém se mobiliza, ninguém vai diante, vai a caminho dessas crianças, dessas infâncias, dessas adolescências. Muito pelo contrário. Muitas vezes até marginalizam ainda mais. Como se alguém que tem 10 anos de idade e está na rua tivesse responsabilidade por estar ali naquele momento, naquela faixa etária. Como se, diferente de um adulto que, sei lá, por diversos motivos, chegou numa condição de estar ali, né? A criança tivesse responsabilidade por estar naquela condição. Como se ela tivesse feito algo para merecer aquilo. E as pessoas ainda naturalizam isso, ainda falam isso, ainda usam esses argumentos. E aí, uma matéria, tá? Isso é o título de uma matéria. O delito de vadiagem é sinal de racismo, dizem especialistas. Não sei quantos de vocês aqui conhecem a lei da vadiagem. A lei da vadiagem é uma lei que criminalizava pessoas negras, sobretudo homens negros, que estavam pelas ruas, isso é do contexto do pós-abolição. E aí é aquilo que eu falei, né, antes. Um Estado que abole a escravidão e não cria política pública para recolocar essas pessoas na sociedade, vai criar uma população de um número descomunal nas ruas. São pessoas que viviam dentro de senzalas e agora não tem mais onde ficar. São pessoas que tinham trabalho e não tem mais trabalho nenhum. E precisam viver, precisam trabalhar, precisam ter grana, precisam se alimentar. E elas vão para as ruas. Então, a lei da vadiagem, ela criminalizava pessoas negras que estavam pelas ruas. Só que essas pessoas muitas vezes estavam pelas ruas para trabalhar. Para cortar cabelo, para engraxar sapato. Tem inclusive uma figura também muito comum na nossa sociedade, que é o engraxate, né? Que normalmente é um menino, negro, que tá nessa função. Sozinho, com aquela caixinha debaixo, né? Debaixo do braço, indo ali, indo aqui, engraxando o sapato das pessoas. O espaço da rua vira esse espaço para onde a população negra vai no pós-abolição e rapidamente o Estado começa a criminalizar essas presenças na rua. E a lei da vadiagem, ela pega os adolescentes negros e colocam debaixo do status da marginalidade. E aí, seguindo aqui também, para não ficar em minhas palavras, o que se compreendia como vadiagem de menores estava também relacionado aos meninos e meninas ocupados em ofícios considerados pouco dignos. Eram vendedores de bilhetes de loteria e os condutores de cegos, cuja ligação com o jogo e mendicância os aproximava da condição de vadios. Então, até os meninos e meninas que, no contexto do pós-abolição, não estavam aleatoriamente pela rua, sem nada o que fazer, até os que só estavam ali trabalhando, eles eram criminalizados. Que faz a gente lembrar disso aqui. Dos quatro da Candelária. Essas crianças dormiam na rua, mas de dia elas faziam serviços, levavam coisa para alguém,
entregavam coisa para alguém, entregava comida, entregava carta, entregava... Fazia o que dava para sobreviver. E a gente ainda está falando sobre como a sociedade em que a gente vive, negligencia tudo isso, invisibiliza tudo isso. E que essa invisibilização, ela não é à toa, tá, gente? Ela é um lavar as mãos de responsabilidades sociais e políticas. Nossas enquanto indivíduos e do próprio Estado. Tem uma tradição africana em alguns países da África subsaariana que em alguns países, se uma criança está perdida, ela é responsabilidade de todo mundo. Se você está andando pela rua, na Nigéria, e você tem uma criança andando sozinha, não importa se você conhece ou não, você tem que pegar essa criança e levar para as autoridades ou levar até a família dela. Porque entende-se que todo mundo ali tem responsabilidade pela infância, independente de que infância é. Independente de quem essa criança pertence. Né? Essa noção que a gente tem de que alguém é dono da criança. E aí a gente tem alguns relatos. Linha de Cor é um site, depois vocês jogam lá, que na verdade visibiliza a pesquisa de uma professora, da professora Flávia Rios, da UF, e de outros professores, a Tula, que estudou comigo no mestrado, inclusive, também encabeçou essa pesquisa, que faz uma linha do tempo das leis raciais, sejam elas pró ou contra a população negra, da história do Brasil. Em 1903, nós temos aí o debate sobre escola ou prisão, as escolas que foram fundadas para abarcar a população negra, jovem e adolescente, né, crianças, jovens e adolescentes, do pós-abolição. Crianças que agora precisavam estudar, o Estado precisava criar escolas para elas, e aí eles começam a criar escolas muito específicas para essas crianças. E aí a gente tem aqui um trecho do jornal de quando se tratava, né, desse modelo de escola, que eram pivetes e vagabundos da pior espécie. Era como se nomeava o público dessas crianças e adolescentes que frequentavam essas escolas. A Escola Correcional 15 de Novembro foi fundada no dia 3 de dezembro de 1899, destinada a recolher, por ordem do chefe de polícia ou do juiz criminal, os menores viciosos, órfãos sem recursos e menores de 9 a 14 anos julgados culpados por crime ou contravenção, desde que demonstrassem discernimento conforme previsto o Código Penal da época. E aí, vamos aos dados atuais. Tudo isso até agora foi só o contexto desse país que a gente está, né? A história para trás. Vamos para o que a gente tem hoje. Isso é uma pesquisa encabeçada pelo Equidade.info, o instituto que eu trabalho atualmente. A gente fez uma pesquisa sobre trabalho infantil nas escolas. Então, a gente entrevistava os docentes, os gestores e os alunos para saber quais desses alunos trabalham, por que trabalham, onde trabalham, do que trabalham, os docentes sobre quais dos seus alunos trabalham, o quanto isso interrompe no ciclo escolar, e os gestores a mesma coisa. Né? A gente encontrou ali Eu queria trazer os gráficos, mas eram muitos e nem tudo da pesquisa eu estou podendo divulgar ainda, mas a gente viu uma crescente no ensino médio, uma crescente de meninos negros. Então você vê que no ciclo fundamental 1, fundamental 2, isso está relativamente estável ali. Você não tem muitas crianças, por exemplo, largando os estudos para trabalhar, mas quando vai chegando no ensino médio, os meninos negros, especificamente pretos e pardos, né, vão saindo da escola, e aí os argumentos é que tem que ajudar em casa, tem que trabalhar, etc. E aí tem um dado ali que foi levantado sobre trabalhos perigosos, né? Vamos dizer assim. Tem um conceito para isso, um termo que não é a palavra perigoso, mas trabalhos perigosos. Então, meninos que trabalham em carvoaria, meninos que trabalham na mecânica, meninos que trabalham com serviço braçal, meninos que trabalham com lugares onde podem se queimar ou podem se acidentar, etc, etc, etc. E aí alguns outros dados. Tudo isso, tá? Porque não dá para trazer a matéria inteira e são muitas. Acreditem. Se você jogar no Google, você acha um monte de coisa. Mas tudo isso aqui são títulos de matérias G1, Folha de São Paulo, pesquisas de universidade, institutos como o Instituto Datafolha, entre outros, né, falando sobre a relação de crianças e adolescentes negros e o que a gente está nomeando aqui de adultização, que conceitualmente não foi nomeado ainda, né? Acho que é até importante antes de eu ler as matérias, para além da minha aluna Hillary e de outras coisas que eu fui vendo ao longo da minha trajetória profissional enquanto professor, no ano passado, ou retrasado, eu dei formação para todos os profissionais da educação do estado do Rio de Janeiro. Gestores, vice-diretores, diretores, professores.
Eu estava dando uma formação, acho que em outubro, não sei, numa escola na Tijuca, e uma professora levantou, no final, fez uma pergunta. Primeiro ela se apresentou e disse que ela pesquisava, os laudos não dados para meninos negros na escola pública. Então eram meninos que eles tinham um histórico de serem transferidos, expulsos, etc. e tal. A família não tinha uma leitura, né, ou uma visão crítica de que aquilo ali não era normal, que aquilo ali precisava ser estudado clinicamente, né? E ela, analisando vários casos, era um trabalho dela de doutorado, analisando vários casos, ela percebeu que eram meninos que tinham um laudo de algum transtorno ou de alguma neurodivergência que atrapalhava no processo de aprendizagem. E de que isso fazia com que as escolas não tivessem nenhuma paciência, nenhuma política de permanência para esses meninos. Então eles ficavam pulando de escola em escola e nunca terminavam um ciclo. A maior parte deles nunca terminavam um ciclo. Isso me fez, naquele momento, pensar que a gente tem um monte de dados subnotificado, né? A gente tem um monte de informações sobre as infâncias negras soltas que comprovam que a gente tem um problema estrutural que não tem política pública para ser resolvido. E essas matérias, títulos de matérias que eu vou trazer aqui, e acho que tem mais uns 2 ou 3 slides, e eu peguei algumas bem poucas, tá? Nem aprofundei muito, porque senão a gente ficaria aqui muito tempo. Tudo isso comprova que existem dados subnotificados que comprovam que a gente está aqui não à toa, que existe de fato um problema que não está sendo olhado pela política pública, que é a adultização de crianças negras. E aí, vamos lá. Crianças negras são maioria entre 1,65 milhão em trabalho infantil no Brasil. Então, temos um dado. Abandono escolar é maior entre negros, diz levantamento do IBGE. A evasão escolar é cerca de 69,1% entre os negros e negras, no ciclo completo da educação. Isso analisando no todo. Adolescentes negros são a maioria dos casos de desaparecidos. Lembra que eu falei da invisibilidade? Temos um ponto. Inclusive, tem um caso, lá na Baixada Fluminense, onde eu moro, de Belfor Roxo, de 2022, se eu não me engano. 3 meninos negros desapareceram na véspera do Natal, se eu não me engano. Natal ou Ano Novo. Não sei quem teve conhecimento disso, virou uma notícia. Eles nunca foram achados. Até hoje, a família luta lá, eles nunca foram achados. Perceba a gravidade. 3 meninos sumiram. Então, estamos falando de 3 seres humanos. Sumiram. E eles estão há 3 anos desaparecidos. Isso deveria despertar um caos no país inteiro. Todos nós, em todos os lugares, adultos ou não, deveríamos estar assim. Como 3 crianças somem e se esquece. É um exercício básico. 3 crianças das nossas famílias, uma criança da nossa família, nunca ia assumir e a gente ia deixar acontecer assim. Só que esse senso, ele precisa ser criado. Isso aqui que vocês estão fazendo precisa virar para tudo quanto é organização, tudo quanto é instituição, deveria estar realizando isso, sobretudo no mês da criança. Sobretudo em outubro. Porque essa noção de que é imoral, usar esse termo, minha avó usava muito esse termo, é imoral para um país 3 crianças sumirem na véspera do Natal e ficar por isso mesmo, devia contagiar todo mundo. Devia incomodar a gente. E aí, seguindo. Meninas negras de até 13 anos são maiores vítimas de estupro no Brasil. O crime cresceu 91,5% em 13 anos. 91,5% é quase 100%. É praticamente 100%. Número de crianças em situação de rua no Brasil é inadmissível e exige pacto nacional, afirma pesquisador. Até então, não tem nenhuma questão racial envolvida, né? Aí a gente lê o corpo da matéria. Além disso, ele ressalta a desigualdade racial observada no estudo. A cada 10 pessoas em situação de rua, 7 são negras. Nós não estamos falando de uma coincidência. Lembra que eu falei lá atrás? Meninos de rua, uma cultura histórica que vai naturalizando a presença e da ausência? Quando eu dava formação para os professores, eu falava de evasão escolar da seguinte forma: quantos de vocês pegaram o carro hoje, indo para qualquer lugar, pararam no sinal e viram um menino fazendo malabarismo ou vendendo bala no sinal? Aí todo mundo levantava a mão.
Se era 11 horas, e eu falava depois, né? Se era 11 horas da manhã ou antes de meio-dia e isso aconteceu, alguma cadeira em escola estava vazia. Que serve para aquele paralelo que eu fiz sobre a criança que vende bala no bar à noite. Se ela tá na rua à noite vendendo bala, alguma casa tá vazia, alguma cama, algum sofá, algum quintal com uma bola, com um brinquedo, tá sem uma criança lá. Então a presença da ausência. E quando a gente olha para esses dados, por exemplo, da população de rua, de 10, 7 são negras, o número de crianças é enorme, é uma conta fácil de fazer. Juventudes. Meninos negros são a maioria, são as maiores vítimas de mortes violentas no Brasil. E esse aqui é o dado que mais que se mantém durante décadas. Há uns 5 anos, acho que antes, né? Porque 5 anos tem a pandemia. Uns 6, 7 anos tinha aquele dado, né? De que a cada 13 minutos o jovem negro é assassinado na violência, ou seja, policial, ou qualquer coisa do tipo, no Brasil. Esse dado não muda. E aí eu me lembro que é muito interessante. Eu não sei aqui quem conhece Racionais, capítulo 4, versículo 3, uma música do Racionais MCs, do grupo de rap. Esse álbum foi lançado em 1997, se eu não me engano. Quem tiver aqui que conhecer pode me corrigir. A introdução da música, ele fala dados muito parecidos com esse. 90% dos jovens da violência, dos vítimas de violência policial são negras. 1997. Estamos em 2025. A gente tem um lastro histórico que não é interrompido, não é discutido e não é tratado como aquilo que eu falei, imoral. Como que os meninos estão nesse lugar? Isso também tem a ver com evasão escolar, inclusive. Porque se eles não estão na escola formal, existem outras escolas que estão cooptando esses meninos. E quando a gente invisibiliza a presença deles, tem lugares que estão vendo. Tem gente que está vendo. Tem gente que está ensinando. Ensinando o que não deve ensinar. E é a gente que perde enquanto sociedade. É sempre a gente que perde enquanto sociedade. Outras matérias. Essa daqui tem a ver com o vídeo que eu passei lá no começo. E nem é. Essas matérias aqui nem são sobre o vídeo que eu passei no começo, tá? Como são os caveirões que assustaram crianças ao invadir a escola da Maré. Interessante que a chamada não é sobre o absurdo que é um caveirão, que é um blindado da polícia, invadir uma escola. É sobre as crianças ficaram assustadas. Óbvio que ficaram assustadas. Um tanque de guerra entrando na escola. Né? E aí segue. Outra matéria. Caveirões invadem escola pública para a PM do Rio de Janeiro prender suspeitos no Complexo da Maré. Os bandidos se esconderam na escola. Eu fico pensando, e eu discutia muito isso na formação que eu dava, que os professores do Rio de Janeiro têm que ter treinamento militar. Não só no Rio de Janeiro, né? Tem que ter treinamento militar. Eu lembro que em 2023, se eu não me engano, teve uma guerra de facções na zona oeste do Rio de Janeiro e fretaram ônibus para as escolas e aí as professoras pegavam as crianças, botavam no ônibus e elas para poder voltar para casa e sair da zona de guerra. Imagina isso. Não à toa, a taxa dos mais altas do país de profissionais da educação com problemas de saúde mental é do Rio, né? Com esse contexto, como não, né? Mas a gente segue. Crianças negras são as mais afetadas pela violência na infância, aponta relatório. E aqui a gente volta para a conversa da minha aluna Hillary. A Hillary chegou atrasada porque ela viu um policial com um fuzil na porta da casa dela e um corpo de uma pessoa no chão. Como eu disse no início, e repito, crianças não devem ser expostas a nenhum tipo de violência de nenhum nível. Não sei quem é pai, quem é mãe aqui, tio, tia, não sei quem cria criança, que é responsável por criança, mas a gente evita brigar na frente das crianças. Discutir. A gente evita esse nível que nem chega a ser violência na frente das crianças. Como que a gente permite as crianças serem expostas a níveis de violências desse tipo? Um carro blindado com um monte de gente armada ou bandidos armados dentro de uma escola. É aqui uma imagem emblemática que mostra isso, uma favela do Rio de Janeiro. O que a gente está falando aqui? A gente está falando que o debate sobre a adultização, e é por isso que eu disse no começo, que o que vocês fazem aqui é pioneirismo. E é um campo aberto e totalmente inexplorado, mas que todos os dados estão aí. Não é mais uma questão de será que existe?
E menos ainda uma questão de existe a adultização das crianças na internet. Não é na internet, gente. Tudo isso que eu mostrei pra vocês é na vida real. Fora, aqui, onde a gente vive. É um exercício que a gente, a partir do momento que a gente tem essa conversa aqui, a gente nunca mais desliga o cérebro, né? Aí pega o carro aqui, sai e fica olhando essas crianças na rua. Meu Deus, o que essa criança tá andando sozinha? Eu virei essa pessoa, inclusive. Dia desses eu tava numa. Que é totalmente diferente, mas perceba como é que a nossa cabeça fica. Eu tava. Meus pais têm uma casa de praia, e aí eu tava sentado na beira da praia e eu vi uma menina que pegou É a cidade do surf, Saquarema. A menina pegou 9 anos, pequenininha, gente. Pegou a prancha, saiu nadando e foi pro meio do mar. Eu fiquei, gente, cadê? Sozinha? Eu desesperado vendo a menina surfando sozinha. A gente vai sair daqui olhando pra tudo quanto é criança sozinha e pensando, agora eu tô vendo. Isso se vocês já não veem, né? Óbvio. Porque a gente precisa trazer a seriedade que é isso. Vocês trabalham com algo muito fundamental, essa casa aqui trabalha com algo que é muito fundamental, que são os direitos humanos. Crianças são seres humanos. Isso é um conceito muito recente, inclusive, na história, né? Crianças foram elencadas como seres humanos, tem 2 séculos, talvez. A ideia do adolescente, por exemplo, surgiu no século XX. Mas a gente partindo do princípio, quando a gente parte do princípio de que essas crianças são seres humanos, a gente compreende que debater a defesa dos direitos humanos é muito mais amplo do que colocar band-aid num ferimento que é resultado de uma doença maior. Vamos resolver a questão da defesa dos direitos humanos quando a pessoa tem 30 anos de idade. Não. Vamos. Mas o início da vida, o começo da sociabilidade do ser humano, o que a gente está fazendo nesse momento? Porque esse momento é fundamental para tudo que vai acontecer depois. Como as escolas, as organizações que cuidam da infância, que pensam a infância, estão olhando para um recorte particular desse país, que é mais da metade da população é negra e esse país é o país mais negro fora da África. Tem problemas muito particulares, que não é só sobre estética, representatividade, que é muito importante. A gente fala isso na escola, né? A gente vê programas, livros infantis, desenhos, isso é muito importante, muito importante. Mas isso é a ponta de um iceberg que debaixo da linha do mar tem algo muito maior, e que só a gente, nós, pessoas adultas, que estamos debruçados sobre essas problemáticas, só a gente, a partir do momento que tem o senso de responsabilidade por isso, consegue enfrentar, consegue visibilizar, e pegar o nível do mar e jogar para baixo, e falar assim, gente, então, tem um iceberg gigantesco aqui. E aí, seguindo, a adultização de crianças negras já é uma realidade estruturada e naturalizada em nosso país. Quais caminhos seguir? Para não ficar só nesse longo gosto ruim na boca, que é muito particular de toda vez que eu faço uma fala, eu trago todos esses dados, aí fica todo mundo assim, nossa, a vida é horrível. A gente tem possibilidades. Isso aqui já é uma senhora possibilidade. Isso aqui já é uma senhora possibilidade. Porque ter uma conversa em grupos fechados de indivíduos discutindo a importância de se pensar, refletir e problematizar a adultização de crianças negras é muito importante. Mas discutir isso a nível público, a nível de política pública, a nível do direito, isso é ainda mais importante. Isso é, como eu disse lá no começo, é um guarda-chuva muito maior. E aí, algumas ações individuais e ações coletivas. Vamos lá. Bem, primeiro, nomeando o racismo silenciado. O problema do racismo estrutural no Brasil, que se debate muito e parece que é outra coisa, é justamente essa metáfora do iceberg, né? Mas a minha avó tinha uma cama, acho que ainda existe isso, cama com estrado. Vocês lembram? Estrado? Não sei se essas camas ainda têm isso. O estrado, né? Aquelas ripas de madeira. Eu tô entregando muita idade com isso aqui. E quem tem 20 anos fala assim: que é isso? Digitar no Google, o que é estrado? Eram ripas de madeira que em cima da ripa de madeira você botava o colchão e tudo mais. O racismo são as ripas de madeira. No que a gente deita todo dia, embaixo disso tudo, tem as ripas de madeira. Só que a ripa de madeira você não vê quando você deita na cama. Você só deita. Você não entende que aquilo aí está sustentando a cama, inclusive.
Você só deita. Então, quando a gente traz ali como uma ação individual, mas também coletiva, nomear o racismo silenciado, quer dizer, olhar para todos esses dados que a gente evidenciou aqui hoje e olhar e dizer assim: racismo. Temos um problema racial. Crianças negras e adolescentes evadem mais. Meninas negras são 91,5% das mais violentadas sexualmente. Crianças negras são a maioria em situação de rua. Tudo isso é racismo. Não dá para segmentar e falar, não, isso aqui é uma... Não, 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 não. É a cama. É o que está debaixo ali do estrado. É o estrado da cama. Está produzindo tudo que está em cima. O colchão, a espuma, a colcha, o cobertor, o edredom, o travesseiro e a gente deita em cima. Então, nomear. Isso aqui é um problema racial. A forma como se enxerga o menino negro. Ele trabalha, ele pode fazer, ele pode andar sozinho. Ele é forte. Falar da potência sexual de uma criança, de um menino negro, por exemplo, ele já é negão. Não, ele é uma criança. Tem que brincar, cair, se divertir, aprender, descobrir o mundo. O que mais me apaixona em ser professor, e eu sinto muita falta de estar na sala de aula, eu só dei aula grande parte do tempo para o ensino fundamental. É como eles descobrem as coisas, é incrível. Eles olham para algo e falam assim, tio! E pra gente que é adulto é muito simples, né? E aí perceber o brilho nos olhos deles descobrindo algo incrível. Mas é muito triste quando você vê uma criança negra, por exemplo, ou até uma criança pobre. A gente pode sair também do debate só sobre raça e falar de classe também. Uma criança pobre que foi tão adultizada por N situações, muitas vezes nem por maldade de ninguém, responsabilidade da vida que os responsáveis acabam colocando ali, porque não tem o que fazer. Mas ela foi tão adultizada que ela não se impressiona mais. Ela não se assusta mais. Ela perdeu isso que a infância proporciona, que é olhar para algo muito simples e falar assim, isso aqui é incrível. Então, nomear que isso, quando uma criança negra, por exemplo, não tem mais isso, quando a gente tampa o olho de uma criança para uma cena de sexo na televisão e ela, eu já sei o que é isso daí, isso é sexo. E você fala, você tem 10 anos, você não devia saber o que é isso. Aí mora o racismo. Isso é talvez a coxa de cama de um estrado que está ali e a gente não enxerga. Criando crianças antirracistas, e aqui é um ponto que eu sempre levava, inclusive, para formação nas escolas. Essa conversa para todas as crianças, para todos os responsáveis de crianças de todas as cores. Nós moramos num país multirracial. É um país majoritariamente negro? Sim. Com a matriz africana e indígena muito forte? Sim. Mas é um país que tem crianças brancas, crianças de todos os grupos raciais, asiáticas. Todas elas precisam ser reeducadas. Para que a violência racial impetrada por uma criança não negra contra uma criança negra não traga a criança negra para o lugar da adultização. Sabe como? Crianças negras que não correm na rua. Que foram educadas que não podem correr na rua. Meninos negros, como eu fui educado pela minha avó era uma senhora que nunca falou raça, nunca falou racismo, nunca falou negro nem preto. Ela falava gente como a gente. Gente como a gente não pode fazer isso. Gente como a gente não pode fazer aquilo. A época dela era outra, né? E aí ela dizia assim, gente como a gente não pode andar sem identidade. E uma criança não tem que calcular passos quando vai brincar. Ela tem que brincar. Mas a criança negra, ela tem que pensar 1 milhão de coisas. Esse casaco tem capuz? Não posso botar o capuz. Essa roupa, quando eu entro na loja, não posso botar a mão no bolso. Eu tenho que carregar a identidade. Eu tenho que fazer isso. Começa a se criar todo um roteiro que tira o mais essencial, o mais bonito, que é a infância. Que se tem na infância, se tem na adolescência. Então, quando a gente fala que um dos pontos também de solução é criar crianças antirracistas, é para que as crianças que não são negras não tragam ali para o ambiente, talvez, da escola, da brincadeira, ofensas raciais, violências raciais e preconceitos raciais que são nossos, de adultos, que façam com que essas crianças negras comecem a calcular as coisas. Não vou agir assim perto de fulano, porque da última vez que eu agi, ele me chamou disso. Não vou com o cabelo desse jeito, porque a última vez os amiguinhos riram. Os amiguinhos mexeram no meu cabelo. Os amiguinhos fizeram isso, fizeram aquilo. Percebe como a adultização é algo muito sutil? E é nesse momento, quando ela está sutil, que ela vai se aprimorando, inclusive. Porque quando chega na adolescência, a coisa já desandou.
Seguindo, rompendo os muros das escolas. Então, essa conversa é para todo mundo, toda a sociedade civil. Nós, quando sairmos daqui, se não formos pessoas da educação, até do direito, a gente tem que conversar com todo tipo de pessoa, de toda profissão, de toda área sobre isso. Não tem que ficar refém, por exemplo, da responsabilidade da família só ou dos educadores só. Porque essas crianças vão para outros lugares. Elas vão para a igreja, vão para o, enfim, centro espírita, para o terreiro, elas vão para o clube, elas vão para tudo quanto é lugar. E essa dimensão do racismo vai estar em todos os lugares. Tem uma cena de uma série chamada This Is Us, série muito boa. E aí são pais brancos que adotam um menino negro. E aí eles vão pro clube da piscina, tem piscina lá, né? E aí o filho é um menino negro na parte do clube onde estão as crianças brancas. E o episódio inteiro gira em torno da falta de percepção da mãe, que era uma mulher branca, sobre o porquê ele queria o tempo todo brincar na parte da piscina onde tinham as crianças negras. Essas crianças, as nossas crianças, as crianças negras, elas vão estar em todos os lugares, vão estar no clube. Não só na escola, ou não só na religião, ou não só no seio familiar. E é importante que a gente cuide disso em todos os ambientes possíveis. Então, todas as pessoas precisam saber disso. Todas as pessoas precisam ter essa dimensão. Protegendo a inocência e a prática brincante entre as crianças negras. Então, como eu falei, né? Não corre. A gente precisa começar a criar espaços de segurança para as crianças negras para que elas possam ser só crianças. Porque a gente não pode também negar que o mundo existe como ele é. A gente não pode deixar de instruir, por exemplo, um menino negro de que ele não pode andar de capuz à noite, que ele tem que andar com identidade. A gente não pode brincar com a realidade. O mundo não mudou porque a gente mudou, né? Mas a gente tem que potencializar e possibilitar espaços onde essas crianças possam ser crianças, onde os adolescentes possam ser adolescentes. Outros pontos. Exigindo dos órgãos oficiais e responsáveis que se construam políticas para crianças e adolescentes que olhem para a raça como um pilar central. Isso que a gente está fazendo aqui é fundamental. Que vire uma cultura de vocês. Eu não sei se já é, né? Já é o 11º encontro, então que isso vire uma cultura de vocês, não só anualmente, que a gente possa ampliar, aprofundar a conversa, trazer outras pessoas, trazer órgãos, parceiros, organizações, pesquisas, aprofundar isso. Trazer a população de Vitória para conversar sobre isso. A gente precisa estruturar uma conversa que traga a seriedade disso. Que não seja periódico, por exemplo, que as pessoas não esqueçam. Né? Somando forças às instituições dedicadas à proteção da infância e da adolescência negra. Então é o papel de quem está aí, que não está aqui, não trabalha na casa, se aproximar e falar, então, gostei muito da conversa e eu quero somar, quero pensar alguma coisa junto. Vamos construir alguma coisa junto, vamos fazer junto. Seja na escola, seja em qualquer outro lugar, enfim. Consumindo conteúdos, treinamentos, formações e materiais voltados às reflexões sobre o tema. Então, todos nós estamos em constante processo de aprendizagem, sobretudo de um tema como esse, que é um tema novo. Que é um tema que está aí, aberto. Né? Como eu disse, um campo frutífero para ser explorado e também problematizado, porque tem muita coisa. Você liga o jornal, da tarde e da noite, você vai ver crianças, sobretudo negras, em condição de vulnerabilidade social, tendo seus direitos humanos totalmente atravessados e atropelados. Em diversos aspectos. Criança que é espancada, criança que é abandonada, criança que fica sozinha, criança que some. Crianças que brigam dentro da escola e do nada aparece uma com arma, outra com faca. Tudo isso é um complexo de coisas que estão aí no nosso cotidiano. E não é porque não está lá na matéria William Bonner falando a adultização de crianças negras ocorre, blá, 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 que não está o tema ali. O tema está ali. A parte tem não é uma metáfora, né? Um texto. Eu não sei se é do Galeano ou do Saramago, da cegueira. Saramago, né? Ensaio a cegueira. Que faz uma metáfora de a partir do momento que você enxerga numa cidade onde ninguém enxerga, você tem uma responsabilidade por você e por todo mundo. Então, a gente está saindo daqui com todos esses dados subnotificados e que ninguém relaciona, ou que a maior parte dos órgãos não relaciona a adultização de crianças negras, a gente sai daqui hoje sabendo que esses dados estão relacionados à adultização de crianças negras. Em maior ou menor grau. Porque uma pessoa mais retraída ou menos engajada no tema pode falar assim, eu não acho que essa questão da evasão escolar tem a ver com a adultização.
Mas não dá para dizer que as crianças e adolescentes negros que mais são assassinados em crimes violentos não tem a ver com a adultização. A gente não está no estado de guerra, e mesmo que tivesse, já seria um problema. Como que os índices mais altos de violência e assassinato são meninos e meninas negros e negras? Não dá para dizer que isso não tem a ver com a adultização. Tem. Ou 91,5% das meninas negras são as mais estupradas. Não tem como dizer que isso não tem a ver com a adultização. Tá ali. Então, se o país inteiro se comove diante do Felca, que nunca falou disso, não é educador, não chega nem perto. Foi a única vez que ele trouxe um tema que tinha a ver com isso, inclusive que ele trouxe um tema relevante, né? Se o país todo se comove diante disso e fala assim, meu Deus, realmente, eu vou começar a ver meu filho mexendo mais no celular. Eu vou começar a ver que tipo de conteúdo é esse que estão chegando nas crianças, ou que expõem crianças, eu vou começar a ficar de olho nisso. Se a gente não tem menos do que a obrigação de olhar para todos esses dados que são muito mais graves do que uma dimensão só do online, porque estão acontecendo cotidianamente, e não tomar uma atitude. Não assumir um lugar de responsabilidade. E, por último, defender a estruturação de políticas antirracistas que cuidem da infância, das suas diversas esferas. Como eu reforcei aqui, e aí estou terminando minha fala, a gente está discutindo direitos humanos. Isso é muito amplo. A gente está falando, por exemplo, de nutricídio, quando a gente fala de adultização de crianças negras. Por que crianças de escola pública, e isso foi uma pesquisa, inclusive, que o Equidade.info, onde eu trabalho, fez, tá? Por que crianças de escola pública vão para a escola por conta da comida da escola? Isso é relato delas, tá? E são pesquisas que entrevistaram crianças. E elas falam, em casa não tem comida. Aqui na escola eu venho porque na escola tem comida boa. Criança não tinha nem que saber que em casa não tem comida. Ter ciência disso é um ponto da adultização. Ter ciência da falta, ter ciência da dificuldade financeira. Eu lembro quando eu era pequeno, meus pais nunca contavam quanto eles recebiam. Eu ficava curioso, né? Porque eles falavam assim, ó, mamãe vai te dar só depois do dia 15. O tênis, a roupa, o brinquedo, etc. E era uma grande curiosidade. E meus pais nunca me disseram. Só fui descobrir depois que eu comecei a pagar a conta, né? Criança não tem que ter dimensão de certas coisas. Então existe um campo muito grande, e é por isso que o último ponto é isso, defender a estruturação de políticas antirracistas que cuidem da infância, porque existe um campo muito grande para se debater a adultização de crianças negras. Muito grande e muito fértil. Existe um universo a ser explorado. E existe um universo também de análise que a gente tem. Então, o que cabe para a gente hoje, sobretudo considerando esse cenário em que o tema está efervescente, né? E aproveitar a efervescência do tema, é a gente escolher os caminhos ou o caminho que a gente quer seguir para defender esse debate. Porque o que não dá é para a gente ter essa conversa aqui e isso não virar nada. E tem muito campo. Tem campos individuais, tem campos coletivos, campos institucionais. Tem muito campo. O cenário é grande. Da infância, da adolescência, do gênero da infância e da adolescência. Então, meninas, meninos. Então, bem, eu agradeço a oportunidade.